A paz do Senhor, meus queridos irmãos, estamos aqui de volta, EBD em Síntese Podcast. Hoje, lição de número 12 aqui da lição de jovens, uma lição preciosa. Estudo, oração e as 70 semanas de Daniel. Eu quero dar a paz do Senhor para os meus companheiros de bancada hoje, Douglas Nilson e João Felipe. A paz do Senhor, queridos. Pai do Senhor, querido, estamos juntos. Pai do Senhor, meus irmãos, que a sua aula seja abençoada. Amém. Deus tem nos abençoado bastante e fomos agraciados com essa lição. Porque esse tema, ele não é só escatológico, mas ele é aplicável, ele é atual, ele tem alguns ensinamentos aqui e é sobre isso que nós vamos falar hoje, nesta semana, que é a semana do Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Pense em fazer algo diferente na sua aula, porque com certeza é um dia especial e merece. A lição é especial, o dia é especial e cá estamos nós. Nós temos aqui, vamos lá, 70 semanas de Daniel. E a gente sabe que essa palavra, né, esse número, por que palavra número? Porque no hebraico, palavra número, muitas vezes se confunde. Então você tem o número 70 associado a coisas que são completas, né? Que tem início, meio e fim, e fala também da infinitude, fala do tempo completo de Deus. Há quem diga, inclusive, que é a idade do rei, 70 anos, que faz referência à idade do rei Davi, que reinou, né, e que teve uma vida ligada a esse número 70. A gente também tem, por exemplo, 70 semanas de 7 anos, que dá 490. A primeira vez que a Bíblia fala de 490 é no livro do Gênesis, quando Lameque, né, que era descendente de Caim, e ele era filho de Matusalém, pai de Noé, ele diz que, na sua violência, na sua arrogância, ele mata um homem, e ele diz, se Deus disse que Caim seria vingado 7 vezes, se alguém quiser fazer um mal contra mim, será vingado 70 vezes 7 vezes. Então, a primeira vez que a Bíblia faz referência a 70 vezes 7 é aqui no livro do Gênesis, e às vezes as pessoas só se lembram quando Jesus diz perdoe 70 vezes 7 e esquecem que esse número, né, já havia sido citado aqui. E tem um significado bíblico para esse número, sim, que é o 490, né, que fala de uma intervenção perfeita, um tempo perfeito, completo, para Deus estabelecer o seu juízo. O número 7, como vocês bem sabem, é o número que diz respeito ao descanso de Deus, é o número de Deus, é o dia que ele descansou da sua criação. E, portanto, nós temos uma combinação de números que, na verdade, nasceu de um estudo que Daniel estava fazendo do profeta Jeremias. Olha, veja só, a gente tem, não é, João Felipe, Nilcinho, meu querido amigo e irmão, nós temos uma coisa curiosa no início dessa lição. A gente tem revelações que Deus dá e essa daqui ele buscou, porque ele estava estudando o profeta Jeremias, viu a respeito dos 70 anos que Deus havia determinado, né, mais uma vez o número 70, para que Deus trabalhasse na vida de Israel no cativeiro babilônico, né? E a gente estudou em lições passadas aquela inscrição na parede, o seu tempo foi contado e acabou. E agora nós estamos entrando no reinado de Dario e, portanto, encerrando o ciclo dos 70 anos, e é neste momento que ele, na leitura bíblica, né, Daniel capítulo 9, já na segunda parte do livro, nas revelações proféticas, ele tem essa informação do profeta Jeremias, ele busca Deus em jejum, ele roga, ele se humilha, coloca pano de saco, e agora ele diz, Deus, o Senhor falou com Jeremias, fale comigo. Não é isso, João Felipe? Exatamente. Uma coisa muito importante que a gente vê no título já da lição, que é uma coisa muito característica de Daniel, é a questão de que o estudo nunca se apartava desse jovem, né? A gente vê que desde as lições passadas que foram comentadas sobre a questão de que ele sempre estava estudando e ele era tão agraciado por Deus com essa
era tão louvável essa questão dele estar estudando sempre, e não só estudando, mas com sua vida de oração também, sempre contínua, que Deus o colocou em lugares extremamente altos, né? A gente viu que ele era um dos maiores nomes que existia entre os sátrapas. Lembram dessa palavra? Sátrapas. Pois é. E quando se refere a essa questão das 70 semanas, é muito interessante como ele está lendo os textos de Jeremias e ele faz, rapaz, olha isso daqui que eu percebi aqui que o que foi profetizado foi de 70 anos. E ainda, não no livro de Jeremias, mas no livro de Isaías, a gente ainda vê 200 e alguns anos antes, Isaías falando sobre até o nome de quem seria o libertador do povo. Para você ver como as profecias, elas não estão de brincadeira. Tudo que Deus fala se cumpre. E a gente precisa estar apercebido, porque Daniel só percebeu exatamente porque ele estava aqui, ó, como se fala no meio militar, papirando. Estava aqui, ó, literalmente com os papiros e pergaminhos aqui, ó, papirando, estudando as escrituras. Interessante, né, João? Esse ponto de partida, geralmente, a aplicação, digamos que seja a aplicação da lição, é, ele geralmente ocorre no final. Nesta lição, a aplicação prática vem logo no começo, né, Nilson? Eu queria lhe ouvir sobre isso, mas a primeira parte da lição, ela fala que ele começa estudando a palavra, isso é totalmente aplicável. Isso é totalmente aplicável. Fala Exatamente. também que ele persiste em ler, assim como Paulo recomendou a Timóteo, né? E ele estava em oração e jejum, né, Nilcinho? Você não acha interessante que é, Deus não foi espontaneamente até ele? Ele se lançou a Deus. Será que isso é aplicável para a juventude de hoje? Certamente. E isso mostra o quanto o coração de Daniel era um coração rendido ao Senhor. Ele busca as informações, ele é instruído na palavra e ele vai se render ao Senhor. Ou seja, quando nós temos um coração inclinado para o Senhor, conhecer as verdades, receber de Deus as verdades contidas no livro, não nos conduz a um outro caminho a não ser nos render, orar. E é o que Daniel vai fazer. Ele vai orar, mas orar em um ato de contrição, em um ato de arrependimento público. Veja que ele não está envolvido diretamente nos pecados do povo, mas ele assume uma responsabilidade como representante do povo diante de Deus. Então, isso mostra a humildade desse homem, que agora já é não é mais um jovem, né? Já é uma pessoa adulta, com uma idade elevada, mas veja que ele continua rendido ao Senhor, continua em humildade e se prostrando. Isso ensina muito para nós, professores, como também para os jovens, em uma cultura que nós falamos até em uma outra lição, do imediatismo, que nós queremos as coisas muito rápidas e mostra que orar, buscar ao Senhor sempre tem resultados positivos para as nossas vidas. Isso mesmo, assim, uma cultura babilônica que é secularizada, que é totalmente aplicável aos dias de hoje, e uma atitude rendida, que também demonstra quanto mais perto ele estava de Deus, mais ele se humilhava, e ele nunca usou os seus títulos nem nas satrapias, nem no conhecimento bíblico, nem nas experiências que já havia tido com Deus. Note que a este ponto da história, você já havia presenciado, eles já haviam presenciado a fornalha de fogo ardente, eles já tinham visto milagres, eles já tinham visto mudança de reis, vários reis que passaram e que Deus colocou honra sobre eles, agora já estavam comandando no Império Medo-Persa, gente. Eles já estavam numa outra realidade imperialista do Império Medo-Persa. Nós estamos falando mais da Babilônia. O contexto de pecado, sim, é o mesmo, o contexto secularizado é o mesmo, mas tudo começa com a busca da palavra, ele estudando o profeta Jeremias, assim como com certeza ele estudava outras passagens bíblicas, examinava para entender o que ia acontecer com Israel,
o que ia acontecer num futuro próximo. E aqui eu quero até puxar aqui, viu, João, se você puder me ajudar com isso, as visões preterista, progressista e futurista da visão do livro de Daniel. A gente vai já entrar aqui na questão de quando Deus manda o anjo e interrompe a sua oração, porque Deus tinha interesse em dar aquela resposta, né? Mas que visões são essas, João Felipe? Preterista, progressista e futurista. Pronto. O livro de Daniel, a gente sabe que ele, mesmo sendo histórico, né, porque ele vai mostrar ali várias coisas da história, mas ele também foca muito nas questões das profecias e das visões. Primeira que a gente é apresentado é lá com Nabucodonosor tendo aquele sonho da estátua. Depois, mais para frente, a gente vê Daniel tendo o sonho com 4 animais. Depois, mais para frente, ele tem outra visão com um bode e um cordeiro, um carneiro. E lá na frente ele ainda tem essa revelação das 70 semanas. Então, só para a gente fazer um link aqui, que é muito importante os professores sempre botar assim, eu no quadro, particularmente, eu boto assim, nos episódios anteriores. Aí faço um breve resumo no cantinho do quadro para a gente se situar como está a aula. Por quê? Porque é interessante sempre relembrar essa questão de que Daniel estava no período babilônico e ele disse que a cabeça de ouro da estátua, assim como o leão com asas, era o Império Babilônico. Depois, na visão, você vê os peitos e os braços, o peito e os braços de prata, que também, juntamente com o urso, com uma das patas mais levantadas e as 3 costelas na boca, era representando o Império Medo-Persa. Depois você vem com o ventre de bronze, que era o Império Grego, assim como o guepardo, o leão pardo, com 4 asas e 4 cabeças. Depois as pernas de ferro, que era Roma. Então, e o animal que ele não consegue distinguir, era uma besta, uma fera muito grande, os pés de barro e ferro. Então, sempre ele traz essa questão das visões para o que já tinha passado, sobre a situação passada, sobre coisas que estavam acontecendo ali no momento dele e sobre coisas que a gente vai ver nesse último capítulo, falando das 70 semanas, que o próprio anjo que conversava com ele dizia assim: não cabe a você saber, vai, Daniel. Tem um versículo que diz assim: vai, Daniel, porque essas coisas estão seladas apenas para o dia futuro, não é para o seu tempo. Então a gente vai ver que esse livro de Daniel tem muito essa característica. Coisas que tinham se passado, coisas que estavam acontecendo e coisas futuras. E ele, como um bom conselheiro real, ele sempre estava ali dizendo: ó, cuidado, cuidado, cuidado. Olha o que aconteceu com Nabucodonosor, foi comer capim. Então, Na verdade, um livro tão completo como esse é exemplo para várias coisas, né? Nós temos um homem que era exemplo de cristão, né? Cristão é uma palavra contemporânea, mas era um exemplo de homem de Deus, ele era um exemplo de liderança entre os seus amigos, a gente fala muito isso para os jovens, sobre quem a gente deve trazer para perto de si, para se acompanhar. Ele também era um exemplo como um estudioso da palavra, era um exemplo como profeta, era um profundo conhecedor da cultura local. Então, tudo isso é aplicável para nós. Então, nós temos aqui na segunda parte da lição esse breve, porém importante comentário sobre as visões preterista, progressista e futurista. E temos também aqui a forma como Deus se manifesta, né, Nilcinho? Ele está aqui e antes que ele terminasse de falar, Deus manda o anjo e não manda qualquer um, não é verdade? E isso mostra, enquanto você estava falando, eu estava aqui imaginando que privilégio seria você ter a oportunidade de conversar com Daniel, o idoso, o ancião Daniel, né? Porque as experiências que esse homem teve, e essas experiências, em momento algum, torna ele uma pessoa altivo, arrogante, soberbo. Porque uma pessoa nessas condições, a sua fala denuncia. Então, se Daniel fosse uma pessoa nessas características, a sua oração, ele iria evidenciar os feitos do Senhor por intermédio dele. Ah, Senhor, o Senhor me deu a revelação daquele sonho, e aconteceu assim com o homem, e naquela outra ocasião, e ele ia sair vomitando as experiências do Senhor. E dificilmente nós iríamos ver um Daniel assumindo que é pecador. E dificilmente o anjo Gabriel chegaria a ter uma vivência, uma experiência dessa
com o Daniel. Então, eu acho que as experiências de Daniel, e aqui a lição ela vai dizer, e são experiências muito peculiares, mas para mim, o grande aprendizado que os nossos alunos precisam extrair é que, independente da posição que você está, você precisa entender que o Deus que coloca, ele coloca por propósitos, mas coloca também para que ele seja honrado, o nome dele seja glorificado. E foi isso que Daniel fez em toda a sua trajetória. E é isso que inspira, nunca deixa de inspirar pessoas em nossos dias. E eu acho que é muito inspirador ler o livro de Daniel e não focar no Daniel que tem, porque quando nós fazemos recorte, nós parece que abriu no capítulo 9, 10. Olha aí, Daniel é um homem diferenciado, ele tem revelações, nós estamos em um outro patamar. Mas esse Daniel, ele vem em uma trajetória de fidelidade, de convicção e de humildade diante do Senhor. É muito interessante mesmo, porque ele foi muito perseverante. Nós estamos falando do idoso Daniel, nós já vimos que ele saiu adolescente, passou 70 anos, já passou tudo isso. Ele vai, vou chutar aqui, deve ter seus 85 aqui, nessa ocasião. Então, nós estamos falando de alguém que perseverou a vida inteira. Mas olha só, a primeira aparição do anjo Gabriel foi para Daniel. A segunda aparição foi para ele também. E aí, você tem o anjo Gabriel sendo enviado para missões especialíssimas. Não é à toa que ele anunciou para Maria de quem ela seria mãe. Então, observe que o especial de Deus acontece para as pessoas que perseveram nas pequenas e grandes coisas do dia a dia, no estudo da palavra, na oração, no jejum. E foi isso que esse jovem fez. Uma outra coisa que ele fez, assim como outros homens que, ao verem anjos, né, até se curvaram e foram repreendidos pelo anjo, né? O próprio João, quando vê o anjo na sua visão, o anjo diz assim, não, 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 eu sou o teu conservo, faço não. Ora E, somente a Deus. e olha o discernimento deste homem que não conviveu com Jesus, como João conviveu. Este homem não orou ao anjo, ele não se admirou com o anjo e continuou dirigindo a sua oração ao próprio Deus. Isso é que é discernimento espiritual. Aparece uma visão de um anjo, e não era qualquer anjo, era Gabriel, meu amigo. Se fosse eu ou você, eu acho que eu ficava como morto, que foi o que João disse. Estava como morto, porque não era uma visão normal, não era uma visão ordinária, né, do dia a dia. Pois bem, ele teve esse discernimento, e aí sim chegamos na visão das 70 semanas. Na lição de professores, você vai encontrar esse quadrinho aqui, ó. Este quadrinho é muito interessante, extremamente interessante. Vale a pena reproduzi-lo num tamanho maior, colocar na projeção, colocar no quadro, não é nisso, João Felipe, Nilcinho? Vocês aprovam essa ideia? Por Prova quê? desse. Porque esse quadro ele tem uma informação rica e ele explica por si só esta questão que é tão difícil para muitos. 70 semanas de 7 anos. E aí você vê aqui o início, quando se registra no livro de Neemias, capítulo 2, o que seria o ponto inicial dessas 70 semanas, que é com o decreto de Artaxerxes. E ali se contam 69 até o dia da crucificação de Jesus Cristo, né? E depois passa-se mais um tempo que a gente chama de era da igreja. Nesse tempo não se contam as semanas, é um período, um intervalo, né? Um hiato em que a igreja está sendo propagada, né? Como o grande, vamos dizer assim, grande divulgador do evangelho, a, a representante de Deus na terra, e isso é a graça. Esse período, portanto, de intervalo é o que a gente chama de graça. Nós estamos vivendo o tempo da graça, porque Deus abre as suas portas, são as portas da salvação. Espero que aqueles que se arrependam venham ao conhecimento da verdade. E só depois deste tempo, que nós não sabemos quando se encerra, vem o advento do arrebatamento. E aí sim, nós que somos pré-tribulacionistas, não acreditamos que a igreja passará pela tribulação e, portanto, como está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4,
nos encontraremos com Cristo nas nuvens, nós, igreja, estaremos nas bodas do Cordeiro. E aí sim, você tem a última semana de Daniel, que são os últimos 7 anos, dividido em 2 partes, não é? Eu já falei demais. João, explica um pouco mais para a gente sobre isso. Meus irmãos, como o nosso tempo aqui é remido, Reduzido. a nossa intenção aqui não é destrinchar tudo isso. E você, como professor, você não precisa ser um expert em teologia para expor isso aos seus alunos, mas eu entendo que uma das intenções da lição é fazer com que isso seja conhecido, tanto de você quando estiver estudando, como dos seus alunos. Então, as 70 semanas, é importante frisar esses pontos que nosso irmão Raniel falou aqui. Primeiro, dizer onde se inicia essas 70 semanas, certo? Que isso daí já aconteceu, e entender uma coisa: as 70 semanas é uma contagem que é para Israel. A igreja, pelas entrelinhas, ela se encaixa aqui nas 70 semanas. Mas essas 70 semanas não é para nós, é para o povo de Deus, que é Israel. Esse negócio de que você é Israel de Deus, isso não tem fundamento bíblico, não, viu? Então, cuidado com o que você está dizendo. A gente não é Israel de Deus, não, porque se for Israel de Deus, Levando, hein, João? você Negócio de tá levando chofar para o culto, cuidado, né? esse negócio que você é Israel de Deus, tem que ter cuidado para você também não correr o risco de ficar com os Quer ser, 144. não, ele quer ser julgado pela lei, misericórdia, né? Cuidado. Mas uma coisa interessante sobre as 70 semanas é frisar essa questão das primeiras, de onde inicia, na verdade, que é com decreto, e aí a gente tem um período de 7 anos, ou 7 semanas, que no caso são 7 semanas de 7 anos, ou seja, 49 anos. E aí nós vamos ter, exatamente como a lição traz aí nesse mapazinho, imprima ou desenha, que vai ajudar bastante. Nós temos aí o início, com 49 anos, depois nós temos 62 semanas, que dá em torno aí de 434, em torno não, dá isso, né? 434 anos, e aí a gente tem o advento do Messias, que lá em Daniel, no capítulo... Joãozinho, me permita fazer só um comentário. Sim, senhor. Quando Cristo é morto e ele é o Cordeiro Pascual, naquele ano estava se completando 49 anos, que era o ano do jubileu. Então, olha o casamento perfeito, porque havia Pois uma remissão, um perdão de dívidas, inclusive financeiras e outras coisas que ocorriam nesse período do jubileu. Então, nós temos sempre o múltiplo de 7, né? E quando Cristo morre, está exatamente num desses períodos de 7 anos vezes 7, né? Que dá 49. Mas continue, meu querido, desculpe interromper. Quando a gente vê o advento do Messias, nessas 62 semanas, é, lembrando que o capítulo de Daniel fala do príncipe com P maiúsculo, que é o Messias, e tem o príncipe com P minúsculo, que a gente vai falar dele depois. Deixa ele de canto aí. Mas nessas 62 semanas a gente tem o advento do Messias, a gente tem o príncipe com P maiúsculo sendo retirado, e aí, com a morte de Jesus, e a gente tem a destruição completa de Jerusalém, do templo, lá no ano 70, pelo imperador, pelo comandante, o general do exército Tito, certo? Lá no ano 70 depois de Cristo, que diz na profecia que ia ser destruído pelo povo do príncipe, com P minúsculo, mostrando que o império que faria isso e o império de onde o príncipe vinha era exatamente o império que destruiria. Então, cuidado aí com essas entrelinhas que a gente tem aí. Depois, a gente tem, como o irmão Raniel falou, um tempo aí que é da igreja, e nós, como futuristas, e pré-tribulacionistas, nós temos aí a sequência do arrebatamento da igreja, depois o que Daniel vai chamar, e também lá em Apocalipse a gente vai escutar muito falando sobre um tempo, 2 tempos e metade de um tempo para vir o reconhecimento de Israel que aquele pessoa, que o príncipe não era o Messias, mas sim o anticristo, e depois a continuação da grande tribulação. É muito importante frisar, inclusive, nas 70 semanas, essa última semana, que é
a semana que Daniel vai deixar claro que bem-aventurado, lá no capítulo 12, versículo 12. Diz assim: bem-aventurado o que espera chegar até 1335 dias. Se você fizer 1335 dias por 365, que não é exatamente a quantidade de dias do ano judaico, vai dar, se eu não me engano, 3,6 alguma coisa. Ou seja, bem-aventurado, ele vai falar primeiro que depois que cessar a abominação, vai ter 2000 e alguns dias para frente aí, não estou lembrando agora, me perdoem. Mas vai falar que vai ser contado alguns dias para frente. E aí, Que nós estamos dos falando 1.290 dias, dos mil últimos duzentos e 7 anos, noventa dividido dias. em, que são vamos dizer, a última semana de 7 dias, dividida em duas Isso. partes, e por isso essa contagem de dias, e você tem, por exemplo, o ano considerado de 360 dias, que aqui no Brasil a gente chama de ano fiscal, né? E que para É. eles lá é o ano judaico, então, por isso que às vezes essas continhas não batem. Mas eu repito o que João Felipe disse, não se preocupe em ser um expert, um, Exatamente. um professor de escatologia, porque o aluno precisa tão somente saber que essas semanas existem, que nós estamos no período do hiato, tá certo? E que a qualquer momento a trombeta vai soar, que nós vamos subir, nós vamos ser arrebatados, e aí sim começará esta última semana de É esse 7 anos, né, João? ponto, é esse ponto, Daniel, que se algum perguntar, mas como é que a gente sabe que a gente é pré-tribulacionista ou não? O que que me dá garantia? Esse versículo que eu acabei de ler vai falar que quando cessar o sacrifício, ainda vai ter mais 1.290 dias para frente, mas ele diz que bem-aventurado quem é levado antes, com 1.300 e 1.290 dias para frente e 1.335 dias para trás. Se você for fazer essa conta, aí dá quase 3 anos e meio mesmo. Então você vê 3 anos e meio para frente, que é depois da assolação, e vê mais 1.335 dias para trás. Então, bem-aventurado quem é levado antes de acontecer essa assolação. Ou seja, antes que aconteça a assolação, na metade da grande tribulação, alguém já vai estar sendo levado antes. Posso ouvir um amém, que vai ser eu e você? Amém. Amém. Bom, aí estamos chegando no final da nossa lição, não temos tempo para muitas mais considerações, mas a notícia boa é que este tema tem material vasto na internet. Pega sua Bíblia de estudo aí, a Bíblia de estudo pentecostal com certeza tem conteúdo suplementar, e aqui na própria lição tem esse cálculo que João estava falando aqui, nesse gráficozinho que a gente falou. Estuda bem isso com calma, tá certo? Coloca para o teu aluno e não esquece de aplicar, porque essa lição, apesar de muito escatológica, de profunda numa revelação divina, ela tem uma aplicação prática muito importante e isso nos chama a atenção para mantermos uma vida de santidade, de comunhão, de busca, de estudo da palavra. E quem sabe o anjo Gabriel não aparece para você também, trazendo alguma informação, né? Porque Deus é Deus de revelação. As pessoas costumam dizer Deus de mistério, mas eu prefiro pensar que ele é Deus de revelação e ele nos revelou na sua palavra, nos deixou com muita clareza o que vai acontecer. Já temos aqui no encerramento da lição as duas metades, né? O intervalo e a igreja. E como conclusão da aula, né? A gente vê que o importante é o teu aluno entender que precisa manter essa vida de separação do secularismo, de manter esta vida de santidade, de buscar e de receber de Deus, né, o entendimento, a iluminação da sua palavra, porque alguns chegam, né, e uma revelação nova. Não, aquilo que a gente precisa saber já está revelado. Peça, portanto, para Deus, caro professor, caro aluno, que o Senhor ilumine a sua mente, que o Senhor mostre a verdade da palavra dentro do seu coração e você cumpra o que nela está escrito, né? Bem-aventurado aqueles que guardam as palavras do livro desta lei e se alimentam dele. Então, Deus abençoe a sua aula. Obrigado, Nilcinho. Obrigado, João Amém. Felipe. A paz do Senhor. Pai do Senhor, até a próxima. Senhor. E quando Gabriel chegar para você, você acredite, senão você fica mudo igual Zacarias, viu? Amém. A paz do Senhor, gente. Deus abençoe.